De novos recursos para Jair Bolsonaro e outros réus do núcleo crucial da trama golpista divide opiniões entre juristas ouvidos aqui pela Jovem Pan. Acompanhe na reportagem do Matheus Dias. O prazo para a apresentação de recursos pela defesa de Jair Bolsonaro e dos demais réus vai até o dia 3 de dezembro. E mesmo com o início do cumprimento da pena, os advogados ainda estudam apresentar novos recursos para a nulidade do processo, os chamados embargos infringentes, além de ainda haver a possibilidade de recurso ao plenário, além da chamada revisão penal, que permite um novo cálculo da sentença, levando em conta eventuais erros do processo. Para o professor em Direito Penal Carlos Kaufmann, os recursos são cabíveis, uma vez que, para ele, o processo deveria ter sido julgado com o pleno do STF, ou seja, com a participação de todos os ministros na votação. Quando você tem uma decisão pela turma, não é a turma que vai julgar, é o pleno que vai julgar. Então, se você tem um voto aqui, você pode ter mais 5 do outro lado, você pode reverter esse julgamento. Então, não tem lógica cabível para você impedir um julgamento de embargos infringentes, tá? Por um número mínimo de votos com o julgamento da turma. Então, eu entendo, voltando à pergunta, trânsito em julgado assodado, desnecessário, a meu ver, incabível pelas regras legais, porque ainda tem prazo de recurso aberto. O professor em Direito Constitucional, Gustavo Sampaio, relembra que recentes mudanças no regimento interno do próprio STF deixam dúvidas sobre a possibilidade de aceitação dos embargos infringentes. Quando o regimento foi alterado em dezembro de 2023, transladando a maioria das hipóteses de competência do plenário para as ações penais originárias, as ações penais de prerrogativa de foro, para as turmas, porque o plenário já não suportava mais julgar tantas ações penais originárias, fez-se a mudança no regimento, mas se esqueceu de consignar a cláusula referente aos embargos infringentes. Então o Supremo teve que construir essa interpretação baseada na proporcionalidade matemática. Mas volto a dizer, isso não está expresso no regimento. Então, ainda que esses embargos não sejam cabíveis, seria conveniente, pelo menos, que se aguardasse o término do prazo para que a defesa, caso assim entendesse cabível, apresentasse os embargos. E o ministro relator, Alexandre de Moraes, teria toda a autoridade para dizer: os embargos são incabíveis, não os admito, por falta de divergência. Já Fernando Castelo Branco, criminalista e professor da PUC São Paulo, avalia que os recursos não são mais possíveis e o caso envolvendo o chamado núcleo crucial da trama golpista está encerrado. O que eu acho que, claro, a defesa usa como uma estratégia é sempre deixar uma fresta argumentativa diante da evidente impossibilidade de novos recursos, para que amanhã, de alguma forma, pelo menos politicamente, isso possa ser uma fonte de argumentação. Mas eu acho que a situação está absolutamente sedimentada. Já Kaufmann não vê racionalidade nas decisões do STF. Entendo sim que teria que ter mais serenidade, mais tranquilidade, desnecessário este trânsito em julgado desta forma, impedindo aí questão de 15, 20 dias, mais um mês, 2 meses, tecnicamente não mudaria nada, tá? Então a questão política, ela está sendo mais forte do que a questão jurídica neste caso. No caso de outro condenado da trama golpista, o deputado federal Alexandre Ramagem, que saiu do Brasil em setembro, enquanto a primeira turma do STF julgava o chamado núcleo crucial da trama, e depois participou de votação de forma remota do PL antifacção. Fez com que Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, tomasse uma decisão nesta terça-feira e aprovasse um parecer que proíbe deputados de participarem de votações na Câmara enquanto estiverem fora do país, a não ser em casos em que estão cumprindo missões oficiais aprovadas pela Câmara. Segundo a norma, o mesmo vale para deputados em licença para tratamento de saúde. O texto obriga a comunicação prévia à presidência da Câmara em caso de afastamento do país, para evitar o uso indevido do funcionamento remoto e garantir a observância das normas internas. Foragido em Miami, Ramagem dependeria de um processo de extradição dos Estados Unidos para começar a cumprir a pena. O professor Fernando Castelo Branco avalia que a posição da Casa Branca em relação ao processo contra Bolsonaro, com acusações de suposta perseguição, podem influenciar numa decisão dos Estados Unidos sobre qualquer pedido do Brasil em relação ao deputado. Talvez a célula protetora, a célula protetiva
do governo norte-americano ainda esteja aparecendo aqui e gerindo algum efeito para dificultar esse processo de extradição, que seria o caminho legítimo entre Estados democráticos de direito. O especialista diz que a eventual progressão de regime dos condenados por crimes como tentativa de golpe, praticado com violência ou grave ameaça, pode manter os condenados por ao menos 6 anos em regime fechado. Fernando Castelo Branco considera, porém, que a situação de Bolsonaro se complicou ao tentar violar a tornozeleira, dificultando uma prisão domiciliar, como queria a defesa e a família do ex-presidente. A comentarista